Shalom, shalom, povo de Deus. Pastor Orlando aqui mais uma vez. Hoje estamos aqui com um homem, profeta de Deus, apóstolo Tiago Maurício, né? Creio que seja diretamente de São Paulo, né, apóstolo? Isso aí, de São Paulo. É, é que ele é líder, né, de um avivamento em expansão, né? Eita Creio que ele vai glória, falar isso mais mesmo. sobre isso aí, né? Pelo que eu tenho visto o trabalho, né, e eu vi um mover de Deus aí, tremendo, tremendo, né? Eu creio que essa atmosfera celestial, né, a qual estamos vivendo no tempo atual, né, só quem tiver realmente ligado essa atmosfera vai ver o agir do Senhor Espírito Santo, né, por intermédio de profetas e profetisas da casa de Deus, né. Eu vou passar aqui a oportunidade para ele, né, ele vai falar um pouco, né, sobre como é que começou, né, essa chama, né, no coração dele para despertar as pessoas para o avivamento do Senhor Jesus Cristo, né, a qual muitos de nós muitas das vezes não vimos, né, porque nosso coração às vezes fica fechado, né, às vezes a gente não busca entender o que é realmente avivamento e o que é apenas movimento, né? Então ele vai explicar um pouco para nós, né, sobre como começou isso na vida dele, né, qual o chamado dele, a missão dele aqui, né, por intermédio disso que o Senhor colocou no coração dele, né? Fica à vontade, apóstolo. Amém. Glória a Deus. Ah, paz a vocês. Shalom, shalom. Irmãos, né? Gostaria de me apresentar, apesar que o pastor Orlando, né, profeta, já me apresentou, né? Estamos aqui na cidade de Diadema, que é coladinho com a capital, pastor, né? Bem próximo da capital São Paulo. E, né, eu sou o pastor aqui, né? Fundador da comunidade profética Amor do Pai. E o nosso chamado, ele nasceu juntamente com a conversão, pastor, né? Deus nos tirou de uma vida de realmente de muitos pecados, vícios, né? Drogas, prostituição, pornografia, uma vida mundana. E naquele tempo, né, há 13 anos atrás, mais ou menos, indo para 14, de uma forma sobrenatural, o Senhor Deus, né, ele resolveu se revelar, né? Tive um encontro com o Espírito Santo muito profundo. E nesse encontro, ele ali ele já revelou meu propósito de vida, pastor, né? Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Tive um batismo de fogo e de amor, assim, de uma maneira muito tremenda. Coisas que eu não acreditava, né? Porque eu já tinha visto, mas não tinha experimentado. E por ter visto e não ter experimentado, eu criticava, né? Eu era um fariseu. Não É, diria um fariseu porque eu não servia a Deus, né? Mas eu era um incrédulo, a bem da verdade. Eu era um incrédulo, darwinista, né? Evolucionista. E aí, quando eu tive esse encontro, né, com o Espírito de Deus, é, eu senti um poder muito violento, muito forte, né? Eu não sabia nem o que era Jesus, irmão. Não sabia o que era Jesus, Espírito Santo, Deus. Para mim, tudo era, ainda que são, né? Os três são Deus, mas eu não conseguia discernir ainda, não tinha esse entendimento de pessoas, de toques, de revelações da aproximação dele. E ali eu fui ao chão, né? O poder de Deus veio sobre mim. Eu estava de joelho orando. Eu lembro que o pastor, né? Meu pastor, meu pai na fé, era uma campanha que a gente estava fazendo, pastor, que era a campanha da escada de Jacó. E era o é segundo dia, forte. que era receber a poderosa revelação de Deus. Tinha eu, mas acho que mais 4 pessoas só na igreja naquele dia. Minha mãe estava do meu lado e ele falou, né? Você que sentiu tal, Deus ao seu coração e quer ajoelhar, ajoelha. Eu ajoelhei, falei, sei lá, né? Vou ajoelhar aqui, vai que ele me ouve aqui, né? Porque Deus para mim sempre foi muito distante, né? E aqui eu não vou entrar muito nesses méritos, porque não sei se posso falar isso, mas a gente tem um Pode. podcast com o pastor Ares, estou indo lá e eu vou falar minuciosamente. Aqui eu entendo que nós temos um foco um pouquinho diferente para a gente ministrar. Mas ali, pastor, né? Eu fui tentar falar português, não consegui. O fogo veio, o coração parecia que ia explodir. A glória do Senhor foi tão tremenda que eu pensei que ia ter um ataque cardíaco, pensei que ia morrer. O fogo só ficou cada vez mais intenso, cada vez mais intenso, cada vez mais intenso. Aquela glória me tocando e eu tentei falar português, não saiu português. Eu não tinha controle do que eu estava falando. Isso não é prática, né, irmãos, do batismo do Espírito Santo, Sim, é mas o verdade. meu foi assim. O meu foi assim. Então,
Eu não tive controle realmente ali, eu fui tomado pelo Espírito Santo. Eu acredito, pastor, que está muito próximo do que aconteceu em Primeira Reis, não, 1 Samuel, capítulo 16, Sim, sim. quando, né, o Samuel ele vai ungir Davi. O que a palavra declara depois que a unção, né, que o óleo desce sobre a cabeça de Davi? Que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. A Rei palavra Calás, forte. Derei Calamanas. É forte. Porque uma coisa é quando ele vem por dentro, né? Outra coisa é quando ele vem por fora. E ali ele veio por dentro e por fora e pegou. E aí o pastor falou: você que está sentindo Deus no coração, vem aqui à frente. Eu tentando falar com a minha mãe, não conseguia falar português. E ela, você foi batizado. E eu tentando falar português, não vinha, não conseguia. A Não mente pensava em sai. português, mas a língua. E ali eu com medo, tremendo, falei, cara, eu vou morrer aqui, não é possível. Aí o pastor falou: você que está sentindo Deus, vem aqui à frente. O que eu pensei, pastor Orlando? Acho que ele vai tirar isso de mim, né? Varão, na hora que ele desceu do altar, colocou a mão em mim, ele voou também. O fogo ficou A 500 vezes unção mais tava, forte. a unção tava forte. Muito. Ali é a glória, varão. A glória de Ali Deus. é a glória. É a glória. Porque muita gente nunca teve um encontro com a glória. Isso é verdade mesmo. A glória de Deus, ela muda você, cara. Se Deus tocar você com a glória dele, você nunca mais é o mesmo homem. Você nunca mais é a mesma pessoa. Ela Não transforma. tem jeito. Não tem jeito. Né? Avivamento, irmãos, não é gotas de unção. Avivamento é a glória de Deus. Oh, É a aleluias. glória de Deus. É o cabode, é o peso da sua presença, é o seu conceito sobre um local. Depois a gente vai entrar mais profundo nesses temas aqui. E aí, pastor, eu, né, fui muito tocado. Aí o pastor colocou a mão em mim, eu senti como se eu estivesse voando, assim, sabe? Voando mesmo, voando, voando, voando. E quando eu fui ver, eu estava no chão. Acho que eu fiquei umas Olha, 2 horas no chão. é Levantei tremendo. embriagado. Embriagado. Irmãos, eu era cético. Eu era incrédulo. Nunca tinha tido uma experiência com Deus assim. Nunca, nunca, nunca. E eu já tinha bebido no mundo, já tinha usado droga. Eu sei o que é uma sensação de estar embriagado, bêbado. Quando eu levantei, pastor, tudo, sabe, em slow motion, câmera lenta, assim? Sim. As pessoas falando comigo e eu, sim, ó. Eu lembro de eu subir no, eu subi no ônibus, cara. Chapadão. Nossa, eu subi no ônibus assim, ó, tipo, slow motion. Eu falei, meu, que é isso, cara? É Foi o muito forte. que realmente é o que é o que descreve na palavra de Deus, né? Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? É a Então, muitas sensação. pessoas, pastor, lê Atos 2 e lê como um relato histórico e não Sim, sim. entende quando os que estavam ali olham para os galileus e falam: esses caras estão bêbados. É, eles estão cheios de São, mosto, estão cheios de. é, Estão bebaço. para mim aquilo é real, realmente. A impressão que as pessoas, eu não tava legal, cara, assim, tipo, tava debilitadamente Debilitado. abalado. Porque você imagina, você recebe um toque nesse nível, você nunca teve um contato com nada espiritual. E aí você tem um toque deste nível, dessa magnitude, não porque eu mereci, não porque eu busquei, irmãos, isso é graça de Deus. Eu não busquei isso, eu não mereço isso, nunca mereci, não busquei, não intencionei, não gerei fome, não foi nada. Ali foi uma soberana vontade de Deus se revelar para mim. E eu voltei para casa. Por isso que eu falo, irmão, a glória de Deus, ela te muda. Assim que eu pisei em Muda o casa, pastor, a caráter. minha irmã mais velha, ela olhou para mim e falou: alguma coisa aconteceu com você. Eu Oh, não abri a glória a boca. Deus. Aí eu falei: olha, aí minha mãe entrou atrás e falou assim: ele foi batizado no Espírito Santo. Ela conta, eu falei assim: eu não consigo contar, eu tô ainda sentindo isso aqui, tá tremendo por dentro. Deus Reconheça meu o pai. mistério. É, eu não conhecia pastor mistério, não conhecia. Para mim, o que eu imaginei? Todo crente vai para a igreja para sentir isso, né? E na realidade, É, não é, né? Não é, não não é. é dessa forma. É bem dessa forma que o negócio acontece. Aí eu fui pro meu quarto deitar, pastor. Essa foi a parte mais intensa, né? Eu pensei em tudo aquilo, processando, a mente lógica. Acabei de sair de uma faculdade lógica, né? Formada em administração, tal. Saí com a mente lógica, pensando em tudo aquilo. Eu falei, pô, o que será que aconteceu comigo? Será que foi Jesus que fez isso? Aí eu pensei, Jesus, se foi o Senhor mesmo que fez isso,
faz de novo aqui, cura minha perna. Eu tinha um problema na panturrilha, na panturrilha não, no tornozelo, de jogo de futebol que eu tive há mais ou menos uns 10 anos antes, e mesmo assim ainda doía e tal. Barão, aquela glória voltou 10 vezes maior pro quarto. E a porta estava meio que entreaberta. Dessa vez a poder foi tanto que eu fiquei mole, mais mole do que eu já estava. Eu Meu pensei, agora ele vai Deus. me matar. Agora ele vai me matar mesmo. Agora chegou meu tempo. Ele... Aí eu falei, Jesus, cura minha perna, A, né, seu senhor? a Barão, eu glória de senti uma Deus, mão descer assim, ó, pelo meu corpo, passar pela minha coxa até a panturrilha assim, até o tornozelo, na realidade, e apertar assim o tornozelo, o esquerdo, e soltar. Na hora que ele soltou, tava sem dor nenhuma. Eu fiquei mais umas 3 horas naquela glória, sem conseguir falar. Eu não conseguia falar. Eu queria pedir socorro para alguém entrar no quarto, né, tirar aquilo de mim, eu não consegui falar da situação. E aí, no outro dia, as irmãs do ciclo de oração, lá da oração, ficou sabendo que Deus tinha pegado o filho da dona Hilda, né, o Diego. Vamos lá orar para confirmar a bênção, né? Pegou o mais difícil, o mais terrível. Vamos lá orar. Varão, elas vieram para orar por mim. Quando elas colocavam a mão em mim, elas começavam a orar em língua, a rodar, a meu cair. Deus. O que que eu pensei? Eu tô tão cheio de demônio assim, cara, que as pessoas estão orando por mim e tá caindo. Essa era a ideia, né? Não sabia sobre glória residual, sobre a unção que fica na sua vida ali um bom tempo, se você manter ela, ela vai ficando e tal. Eu Vai não sabia, aumentando. não tinha escola de unção, varão. Se tinha, eu não conhecia, então eu era um bebê na fé. Como é que você vai explicar a escola de unção para um bebê que tá tomando água? Não tem É como, verdade. Tá não tem aprendendo. como. E ali começou a saga, né? Ele começou a, a batalha espiritual, o diabo veio também. Da mesma forma que eu estava sentindo Deus, eu estava sentindo o diabo também. Da mesma intensidade, também sentindo o mundo espiritual. Porque fato é, uma vez que você experimenta o mundo espiritual, você vai experimentar os dois lados, porque são dois espíritos. Deus, que é paz, amor, poder, graça, misericórdia, e o diabo, que é angústia, que é raiva, que é ira, que é todos esses sentimentos, que é Realmente. perturbação, você vai sentir, não tem como. E aí foi essa batalha, pastor. E a partir dali, ah, quando eu estava no chão da igreja, o Senhor falou comigo, né? Eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus intencionalmente, não foi uma voz audível, mas interna. Falou, então, seu soberbo, seu vaidoso, seu orgulhoso, se eu quisesse matar você, matava agora, seu Matar coração na minha agora. mão. Aí ele me mostrou os altares, assim, sabe, de igreja, e falava assim, é isso que eu tenho para você. Eita Vai. glória. Aí eu pensei, mas como? Não tenho. Como é que eu vou fazer isso? Mas, senhor, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastora, como é que vai ser? E aí foi a saga. Aí a gente começou, ele, né? Eu comecei a me interessar mais, né? Ali já despertou a fome, pastor. Despertou uma fome violenta por Deus. Ali eu já comecei a orar 2 horas por dia, 3 horas Oh, por meu dia no Deus. quarto, e ler Bíblia, e ler Bíblia. Só que eu não entendia bolhufa de Bíblia também. Só orava, eu orava tudo. Eu não sabia orar, mas eu entendia a fome do meu coração, né? E ali, não deu 4 meses, Deus começou a me usar. Começou a me usar com. Primeiro foi palavra de conhecimento, Foi rápido. depois foi profecia. E aí Deus trouxe um pastor da sede num tempo muito difícil, pastor, para mim. Eu estava sendo muito perseguido pela presença de Deus na minha vida, no meu próprio ministério, onde eu nasci. Fui muito perseguido. Irmãos, é comum, né? Porque, lembra que eu falei, eu não busquei. Sim, Eu não sim. busquei isso, pastor. Foi a graça de Deus. E é muito difícil a gente entender a graça de Deus. Porque às vezes tem pessoas que estão anos buscando algo em Deus e não alcançam esse algo em Deus. Aí vem uma pessoa nova e pá, Deus já dá para aquela pessoa aquilo que não deu para outros. E aí a pessoa entra o quê? Acha que é mérito, acha que aí começa a julgar, começa a perseguir. Como foi com José. Tipo, essas histórias da Bíblia eu vivi, eu sei que é verdade, mano. José, Sei, perseguição. quase mataram meu ministério lá, Tentou apagar a chama. de todos os jeitos. Eu queria ficar na porta, não deixavam. Eu queria cantar, não deixavam. Eu queria deixar fazer nada. Olha só. Porque a religião fala que você tem que estar preparado, É, a religião é uma doença, rapaz. né? Não, você tem que ter toda a estrutura aqui para você poder fazer a obra. A Irmão, para você ganhar. religiosidade é. Eu ganhava alma, pastor. Eu não sabia pregar. Eu pregava de Jesus, falava que Jesus cura, Jesus é bom, Jesus perdoa o pecado. E simples assim. Ou seja, para você que está aí me vendo, talvez falar, ah, não tem estrutura teológica, irmão, mas para você ganhar uma alma, você não precisa de estrutura teológica.
O seu testemunho daquilo que Deus fez e faz em você e fala com você, já é o testemunho. Já é um gancho para você falar Realmente. com alguém, ganhar uma alma. Agora, você vai discipular, tudo bem, você vai precisar de uma estrutura. Mas, a princípio, não é isso. Deus tem as pessoas que vai discipular. E aí, pastor, a partir daí, eu lembro que num dia que eu determinei no meu coração, falei, ó, só uma coisa, igreja não é para mim. Ainda que tivesse aquela poderosa experiência, a gente começa a entrar na batalha espiritual, né? A mente, o coração, a alma começa a ficar aflita. Aí vem um pastor lá da sede e Deus usou ele poderosamente para revelação, cura e tal. E ali naquele mover, eu falei, oh, Deus, se o senhor tem algo comigo, ainda que eu tivesse aquela palavra, mas o diabo rouba, irmão. Você está na guerra, ele vai roubando. Ele E aí sopra. eu falei, senhor, se o senhor tem algo comigo, traz. É, quero ser usado como esse homem. Na hora que eu falei isso, ele parou o culto e falou: tem uma pessoa aqui que quer ser usado como eu, vem à frente. Forte. Eu fui à frente, ele desceu do altar, encurtando a conversa. Ele colocou a mão sobre mim e falou assim: ó, a mesma unção que está sobre a minha vida está sobre a tua vida. Você é um pregador da palavra. Receba. Pau! Tremendo. Chão. Falo isso, eu sinto a presença do Senhor, do amigo Espírito Santo, do Tá amado forte Espírito. a presença. Pastor, isso foi no domingo. Lembra que eu falei, eu li a Bíblia, mas não entendia. Sim. Na hora que, pastor, na segunda-feira eu contei para minha esposa o que aconteceu, né? Ela era minha noiva na época. Ela falou, amém, guarda no seu coração. Conselho sábio eu não soube ouvir também. Quis compartilhar, irmão. Tem coisa que você pode compartilhar. Não, porque as pessoas vão enxergar a vaidade, orgulho, e não é às É vezes isso que eles vaidade, vão achar mesmo. é a alegria que você quer compartilhar. E aí, pastor, Experiência, né, apóstolo? eu abri a Bíblia assim, ó, sem brincadeira. Eu comecei a entender Gênesis, começo, Êxodo, saída, Levítico, lei, Ô, Números, glória. ordenação, Deuteronômio, recapitulação e ordenação, Josué, livro histórico. Começou, tal, Salmos, cânticos, o Espírito Santo começou a me ensinar, pastor. Começou a me ensinar para você ter uma ideia. Eu achava que o José, pai, né, postiço de Jesus, era o mesmo Sim. José do Egito. Aí Olha ali só. quebrou tudo, começou. Então, irmão, você que não acredita em Uma transferência de unção, revelação. ou religioso, você que não acredita, existe. Você não acreditando não significa que não existe. Existe e vai continuar existindo. É um princípio bíblico, é de Deus e não é manipulável pelo homem. Não é o homem que determina, não é o homem, Vai é o receber, Espírito exatamente. Santo. É o Espírito Santo. E ali, pastor, eu recebi uma transferência. A primeira transferência que eu recebi de Deus, né? Ali revelou meu ministério, né? Ali trouxe um norte dentro daquilo que seria o meu ministério. O meu ministério ele é profético. E o ministério de avivamento, para quem não sabe, todos os ministérios de avivamento eles são proféticos. Eles são proféticos. Não existe ministério de avivamento que não seja profético. Não existe isso. E ali É ligado. começou, pastor. Ali começou. Só que não tinha muito ainda estrutura, né? Espinha dorsal, que linha, que tal. E aí eu fui perseguido. E é muito bom você ouvir isso. Eu fiquei sem referência, pastor, sem referência Presta alguma. atenção aí, você que tá vendo aí, ó. Fiquei sem referência, pastor. Aí eu comecei a orar, porque eu estava sendo perseguido. Falei, Deus, eu não tenho referência. Como é que eu vou fazer agora, Senhor? Aí o Senhor falou comigo. Na madrugada, falou, David Wilkerson. Aí eu, Forte. quem é esse homem? Tava começando o YouTube, comecei a procurar YouTube em 2010. Comecei David Wilkerson. Arcuz e o Punhal. Li, fui buscar as mensagens deles no YouTube. Logo, primeira Tremendo, mensagem, tremendo. prau, já me estourou no meio. Falei, nossa. Quando ele começa a falar de oração, ali nasceu, varão, o meu ministério. Uma frase marcou a minha vida. Ele fala assim: todo ministério legítimo nasce de um homem dentro do quarto de joelho em oração. Quartinho de Todo oração. ministério legítimo nasce assim. Deus e o homem em oração. Intimidade. E aí eu fui para mais fundo. Quem influenciou ele? Leonardo Ravenhill. Fui pesquisar Leonardo Ravenhill. Orava só 6 horas por dia. Só Outra isso. paulada.
Porque tarde o pleno avivamento. Tem até livro dele aqui, ó. Meu paizão também, ó. Profeta dos profetas, tá? Leonardo Ravenhill. Você É quer ser forte. profeta? Cedendo por avivamento. Lá, babá. Nossa, eu orei muito por esse livro. Tem que entrar na Tem que atmosfera. entrar, tem que entrar no DNA, irmão, profético. Fala que é profeta, irmão. Você não conhece os profetas, irmão. Os verdadeiros profetas de Deus. Os verdadeiros profetas, eles são amaldiçoados pela igreja, mas quando eles morrem, coloca estátuas. Porque ele tem uma palavra pesada muitas vezes para a igreja. É forte. Leonardo de Ravenhill, pastor. Olha a palavra que ele falou isso, pegou eu e eu queria ser, né, aspirante a pregador com a revelação que ia ser. Todo pregador que não ora no mínimo 2 horas por dia não vale R$ 1, vale $1. A palavra veio, prá, já me quebrou. Falei, Deus, eu tenho que orar no mínimo 2 horas por dia para valer O R$ 1. mínimo. E aí a fome, começou a fome. Aí eu falei, Leonardo de Ravenhill, o que é a referência dele? A W. Tozer. Fui lá pesquisar a W. Tozer. Em busca da presença perdida de Deus. Parão. Aí começou a quebrar. Aí Deus, a minha linhagem profética é essa: oração, jejum, santidade e busca profunda por Deus. E eu não sabia o mistério ainda, pastor, da oração em línguas. Porque esses pessoais, né, Leonardo de Ravenhill, a W. Tozer, eles não têm a prática da oração em línguas. A oração deles é agonia, é estar diante de Deus em agonia, em agonia, profunda angústia, carregando os fardos de Deus, que é um outro tipo de ministério profético também, que muita gente não sabe, né, pastor? Que há um ministério profético de angústia, de agonia, de trazer o De coração de Deus. sentir E a aí dor caiu mesmo. Gregório McNutt. Ah, E aí, Gregório. varão, imagina, onde eu fui começar a orar, eu orava 4 horas, 5 horas, jejum de 3 dias, 4 dias, e não entendia nada de unção, não, irmão, não entendia unção, sabia da... Então, ali começou, pastor, e ali eu entendi no meu coração que o meu chamado era um chamado para avivamento, não porque eu queria, eu quero ser avivalista, eu quero isso, eu quero aquilo, não, porque as literaturas começaram a vir para as minhas mãos. O primeiro livro que eu ganhei foi da minha irmã, que trabalhava numa biblioteca, e chegou na mão dela o livro do Kenneth Hagin, Gente Poderoso Nome de Hagin. Jesus. Foi o primeiro livro que eu li cristão. Ela falou: Olha, Deus falou para mim lá na biblioteca que é para eu trazer esse livro para você. Eu xeroquei o livro e trouxe para você. Tá? Lê. O falar línguas, não? O Poderoso Nome de Jesus. Ah, sim. Aí eu Acho que eu comecei a já virar um li quase expulsador de todos. demônio e curador. É forte. Entendi o poder do nome de Jesus. E é tão bom, irmão, quando você não tem instrução, porque você crê na revelação. E você anda na revelação, você vai ativar o poder. Eita, isso é forte. Você crê na revelação, você ativa o poder na tua vida. Cara. Isso é verdade. Ele é um livro de revelação espiritual para um homem, por um profeta. Profeta, Kenneth Hagin era profeta. Profeta de Deus. Calabás. E aí, pastor, eu peguei aquela revelação do poderoso nome de Jesus, virei um expulsador de demônio e curador. Orava por cura em nome de Jesus. Varão, 80% das pessoas que oravam, Deus curava. É forte. Capeta caia para tudo que é lado, varão. Não tinha medo de capeta, não. Ia para cima, para do fogo daquela autoridade. E sabe o que me desconstruiu bastante? A teologia, porque eu fui fazer teologia. Fiz boa parte da teologia sistemática. Aquilo me esfriou. Porque Isso você está é vivendo uma poderosa revelação de pessoas, aí você vai aprender com pessoas que não entendem e não têm experiência que você tem. Aí você vai ficar ali, ó, aquela guerra. Porque a maioria dos professores teológicos não tem experiência com o Espírito Santo, com cura, com conhece milagres. a letra, né, apóstolo? Só a letra. Só a letra. A E experiência é ali essa. Realmente são poucas. foi ali que nasceu, varão. O amor do pai. Ali num quarto, orando, chorando, não entendendo muito bem o que estava movendo aqui dentro, porque estava movendo, sempre tem muita clareza, somente paixão por Deus e pregar, querer ver Deus tocar, sabe? Querer que aquela glória que eu estava sentindo, outras vidas viessem sentir. Manifestar, né? Foi ali que nasceu o ministério, né? Amor do Pai. O amor do Pai nasceu ali. É Agora, nesses tremendo. últimos dias aí, Deus tem dado até transbordar, né? É, eu Que tava vendo os vídeos muito forte. na realidade era um retiro, né? E do É um retiro retiro tá virando uma espiritual. conferência. Te Eu, falar, Varão, o que, que aconteceu eu naquele vi, dia. assim, pelo pouco que eu vi nos vídeos ali, né? Eu não sei, é para quem é sensível, né, a experiências com
com o poder de Deus, né? Com a glória de Deus, né? Ali, você vê o vídeo ali, você sabe ali que tem algo diferente ali. Tem como a pessoa ver aquilo ali e a pessoa que realmente conhece o poder de Deus, né? Não vê que realmente ali, né? Parece que o céu desceu ali naquele lugar, né? Tem até aquele hino, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar não quer ficar. Outra glória. Eu tô, eu tô falando aqui, tô sentindo uma unção tão forte Ei! de Deus aqui. Labalabacalabas. Meu Deus do céu, é muito forte. Eu Glória quero a Deus, Espírito Santo. falar com quem não conhece ainda realmente a unção do Espírito Santo de Deus, né? Ou até você que já conhece, né? E buscar mais de Deus, né? Buscar realmente a glória de Deus, experiências com Deus, como ele falou aí, é, no começo aí, oração, santidade, né? Que a palavra de Deus fala, né? Sem santidade aí ninguém vai ver a Deus, né? Significa que ninguém vai ver a glória de Deus, né? Ninguém realmente sem oração, sem intimidade, né, com a pessoa do Espírito Santo de Deus, é, é complicado, né? Você pode ter toda a letra, pode ter toda a ciência, né? Pode ser bacharel em teologia, né? Pode fazer o que for. Se você não tiver intimidade com o Senhor Espírito Santo, se não tiver oração na sua vida, você nunca vai sentir essa glória que está falando aí, às vezes de uma forma simples, né? Que ele está tentando passar de uma forma simples para quem ainda não entende nos mistérios de Deus. Eu sei que muitas pessoas acham que tem experiência com Deus, que às vezes fala em língua estranha, né? Às vezes foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas a unção pesada mesmo, ela vem quando você passa a ter intimidade com Deus. Eu conheço pessoas aí, apóstolo, né, que eu fui ministrar, pastor aí, que é 30, 40 anos de carreira, que falam, não, tem cerca de 20 anos que eu não falo língua estranha, né? Aí a gente fala, mas como que pode, né? Eu perguntava, você é batizado com o Espírito Santo? Sim, eu sou batizado. Eu falava, eu profetizava, né? A pessoa não sabe como que destrava isso, apóstolo, porque às vezes o ensinamento é religioso, né? A pessoa está esperando ali, apóstolo, um anjo descer ali, né? Tocar na língua dele para ele começar a falar, né? E realmente, como a palavra do Senhor fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você tem que querer aquilo, né? Quando você quer aquilo, vai acontecer na sua vida, com a experiência, né? Para Sim. você que está ouvindo aí, é forte, irmãos. O Ó, Senhor está esse ligando profeta aí. tem que ter sede, ó. Ah, aí é Profético, ó. forte, Tamanho, né? ó, tamanho, é sede. Você A quer minha é um sede? pouquinho menor, mas é pesado. Tem que ter sede, irmãos. Tem que ter sede pela palavra de Deus, sede pela pessoa do Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Sede, sede, irmãos, Irmãos, eu né? vou deixar aqui as últimas palavras dele para a gente já terminar, para esse vídeo não ficar muito grande, né? Ele já falou um pouco do seu ministério, né? Amém. E o apóstolo está aceitando agendas, como que faz para chamar A você para gente ministrar? aceita, né? Desde que a gente consiga o mínimo alinhar com o líder da igreja, né? O Sim, mínimo. sim, Porque a gente não so, nós não somos um ministério itinerante no sentido de queremos levar uma pregação, sim, sim. fazer uma mensagem. Não, nós queremos levar um fundamento. Fundamento. É um fundamento. Porque o avivamento, ele nasce de um fundamento. Precisa fundamentar primeiro para você ter a experiência. Porque se você só tem a experiência pela experiência, pastor, é aquilo que você falou, é movimento, irmão. É movimento. É movimento. É movimento. Já é E diferente de perceba, avivamento. hoje a gente está vivendo muito o quê, pastor? Movimento. É muito É uma movimento. crítica. É uma Não, crítica que eu sim, vou fazer. sim. Quantas escolas de unção a gente tem hoje? Um Crítica monte. construtiva. Um monte. Mas aqui não nasceu do quarto de oração? A Peraí. gente não sabe. Se tiver dois ou três varão que realmente nasceu do quarto de oração, é muito. Eu, Muitos estão eu, fazendo por indução. eu quero cortar a sua fala, né? Mas muitas pessoas ele recebeu ali uma descarga de poder, uma descarga de unção, né? Depois eu vou falar sobre isso, que é um assunto bem mais aprofundado, né? Recebeu uma descarga de unção e acha que está apto para ensinar,
é sobre a unção do Espírito Santo de Deus, né? Como ali em Lucas 10:19, você vai ver, Jesus orou ali sobre 70 pessoas para fazer a obra ali, né? Mas não estavam aqui aptos para repassar, né, aquele ensinamento, entendeu como é que é? Então foi um descargo para Ótimo. fazer aquilo em específico, curar os enfermos, expulsar os demônios, em específico, o apóstolo. Aquilo foi. Então é isso Ótimo. que muitos não estão entendendo, apóstolo. Eu mesmo demorei aí quase 20 anos, cara, para começar a passar o que eu sei, né? E ainda tem coisa que o Senhor Espírito Santo fala, peraí, ainda não é na hora de falar isso aí. Tem coisa que é complicado a gente falar, cara. É tão glorioso que você está falando, pastor, porque assim, né? Aquela palavra do David Wilkerson, 2010, todo ministério 2010. verdadeiro nasce do quarto de oração entre você e Deus, é onde Deus vai gerar as pérolas em você, que vai ser coisas que vão te dar um DNA específico e único para o ministério seu. É Senão você vai forte. ser mais um, irmão. Você não pode ser mais um, você tem que ser uma voz, não é a voz que clama do deserto. João Batista sabia quem ele era. Quando chegaram, você é o Cristo, você é o profeta? Não, não, Ele não, não sabia quem sou, ele não, não era. sou, não sou. Eu sou a voz. Quem é a voz que clama do deserto? Aquela que prepara o caminho para o Senhor. Ele sabia o ministério dele, a posição dele, a autoridade dele, o que ele deveria fazer. A vida do Então, Messias. a vinda do Messias. Então, e hoje, qual que seria o ministério profético? Prepara o caminho para o Senhor. Ele está Tremendo. voltando. E hoje, né, a gente vê assim, cara, são muitos ministérios que escola de unção, é anjo, é isso, é aquilo. Cara, e você vê muitas vezes que a pessoa não tem uma estrutura mínima de conhecimento do básico, das estruturas da palavra de Deus. E pregam tantas heresias, tantas coisas que se fala, não tem base, não tem como você se mover assim em Deus. Tem demais. Enfim, ali, né, e eu creio que nós vamos voltar, pastor, fazer esse podcast, né, Em nome do Senhor Jesus Cristo. outros assuntos, né, dentro desse tema sobre avivamento, né? Porque ele falou algo interessante, né? Como é que nasceu o Até Transbordar? Primeira coisa, você tem que entender que nenhuma mãe, quando está gerando um filho, ela joga o filho do dia para a noite. São 9 meses. Há um tempo de gestação. Há um tempo que está gerando aquele, está crescendo, está tomando estrutura, está tomando forma, está se fortificando, para quando sair do ventre, ter toda a estrutura para suportar a vida fora do ventre. Uma nova atmosfera. Ele está criando ali, ó. Dentro do ventre é uma atmosfera, ou seja, é um ambiente. Fora do ventre é outra atmosfera, é outro ambiente. Se não tiver preparado, o que acontece, pastor? Morre. Morre. Tremendo Se isso estiver aí. fora, morre. O Até Transbordar, eu entendi, pastor, que foram esses anos de oração, de busca, de intercessão, de resiliência, de renúncias, de obediência, de quebrar a cabeça, de às vezes se equivocar. E ali nasceu, no começo do ano, juntamente com uma discípula nossa, o coração nosso começou a queimar, 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 e Deus dando palavras que era para a gente fazer um evento. Eu pensei em fazer de uma forma para um público jovem, focado com jovens, e do nada, pastor, virou, assim, não foi a força do homem, virou. A gente ia fazer o quê? Um dia, em um buffet, contratar um local, fazer uma divulgação, trazer uma bandinha legal, e ministrar um fogo e liberar nos jovens. Virou. Tremendo. Falou, não, mais intenso, mais profundo, quero um retiro. E aí Deus começou a alinhar as coisas. Quando eu olhei para a lista de inscritos, 70% era líder e pastor. Eita Falei, glória. e eu com palavras de que Deus ia me ungir um ministério apostólico. Aí eu falei, É tremendo. porque para você unir líderes, ou é o ministério Sim, apostólico ou o ministério profético. Não tem outros ministérios que conseguem unir os líderes assim. tremendo. E aí eu, tá bom, Senhor, vamos fazer. Sem condições financeiras, mas com muita fé, crendo, profetizando. Deus enviou uma banda, né, lá, sem cobrar nada. A banda levou todo o equipamento de som, pastor. Só de som ali tinha mais de 30 mil reais. Hoje Meu era tudo pro Deus. pessoal de primeira O linha. Senhor abençoou tudo. E Calabaçuri e Candaraba. E os testemunhos, pastor, né? Quando a gente chegou lá, já comecei a cair as lágrimas, né? Porque o nível da glória, ela começa a vir quebrar, ela quebra você, a glória te quebra, irmão, Sim, né? Aos níveis da presença, que as pessoas não entendem, né? Fogo, luz e quebrantamento.
Depois do quebrantamento, aí você pode pensar que está sendo preparado para alguma coisa. Tremendo. Pessoas que não se quebranta, pastor, não consegue buscar Deus até o ponto de quebrar o ego, o eu, a vontade, o desejo, né? Ansiedade, ali Deus vai trabalhando isso. E ali, pastores chegaram e falaram, pastor, quando eu cheguei no ambiente, eu deu vontade de chorar, deu vontade de gritar, deu vontade de correr, de fugir. O que é isso? Eu falei, irmão, isso não tem a ver comigo. Isso é ele. Isso é Jesus. Jesus vai fazer algo aqui. E Jesus passeou, pastor. Tremendo. Literalmente, Jesus passeou. O irmão que é profeta, tem um ministério profético, discerne a presença. Ele percebeu, ele falou agora, não foi só, mais um evento de unção. Não, não foi um evento de unção. Diferente.